E se você parasse de dormir? Você já se perguntou o que aconteceria se você simplesmente parasse de dormir? Nada de cochilos, nada de descansar. Só você, acordado direto, 24 horas por dia. Parece inofensivo, né? Afinal, dormir é só uma pausa. Mas e se eu te disser que essa é uma das experiências mais perturbadoras que um ser humano pode enfrentar? Neste vídeo, vamos explorar o que acontece com seu corpo e sua mente hora por hora, desde a primeira noite em claro até o ponto em que a realidade começa a se despedaçar diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada sombria pelo lado invisível da privação de sono. E o que pode acontecer se você for longe demais? As primeiras 24 horas sem sono parecem até tranquilas. Você está cansado, sim, mas nada de outro mundo. Só que internamente, seu corpo já está entrando em alerta. A coordenação motora começa a falhar. Seus reflexos ficam mais lentos, como se você tivesse tomado umas taças de vinho a mais. Sua memória recente começa a falhar. Tarefas simples, como lembrar onde deixou o celular ou o que foi que acabou de ler, ficam mais difíceis. O humor, piorando. Você fica mais irritado, impaciente e sua tolerância a frustrações praticamente desaparece. Se você estiver dirigindo nesse estado, o risco de acidentes é o mesmo de alguém legalmente bêbado. E isso é só o começo. Com 2 a 3 dias sem dormir, o corpo entra em modo de emergência. Seu cérebro começa a desobedecer você. Você começa a ter microsonecas, pequenos apagões de 1 a 10 segundos, mesmo de olhos abertos, mesmo falando ou andando. Nesse estágio, o pensamento lógico começa a desmoronar. A capacidade de tomar decisões simples se dissolve. Você esquece palavras, perde a linha de raciocínio e pode começar a ver ou ouvir coisas que não estão lá. Sim, alucinações. Seu corpo começa a liberar mais hormônios do estresse. Seu sistema imunológico cai bruscamente. E se você já tinha alguma condição de saúde, esse é o ponto em que ela pode piorar drasticamente. E o pior, ainda assim, você acredita que está tudo bem. Em 1964, um estudante americano de 17 anos chamado Randy Gardner decidiu testar os limites do corpo humano. Ele ficou 11 dias e 25 minutos sem dormir. Durante esse tempo, Randy começou a apresentar fala arrastada, perda de memória de curto prazo, paranoia e delírios. No 4º dia, ele acreditava ser um jogador de futebol americano famoso. No 6º, começou a ver objetos que não existiam. E mesmo assim, ele se recusava a acreditar que havia algo de errado. Outros experimentos mais extremos foram conduzidos ao longo das décadas, mas muitos acabaram proibidos por razões éticas. Os danos neurológicos causados pela privação extrema de sono podem ser irreversíveis. Nos piores casos, o cérebro simplesmente desliga funções essenciais. E se alguém nunca mais dormisse? Vamos imaginar o impossível. Uma pessoa que não precisa dormir. Nenhuma noite, nenhum cochilo. Parece uma superpotência, certo? Mas biologicamente, isso é um pesadelo. Dormir não é um luxo, é uma necessidade vital. Durante o sono, seu cérebro realiza a limpeza de toxinas, como o beta-amiloide, que está ligado ao desenvolvimento do Alzheimer. É dormindo que consolidamos memórias, equilibramos hormônios, regulamos o apetite e até mantemos nosso metabolismo funcionando. Sem isso, o corpo começa a colapsar. Literalmente. Há uma doença genética raríssima chamada insônia familiar fatal. Ela impede o cérebro de dormir. E sabe qual é o fim? A morte. Sem sono, o ser humano simplesmente não sobrevive. Dormir parece um desperdício de tempo em um mundo onde estamos sempre correndo, sempre conectados. Mas é justamente o sono que nos mantém vivos, lúcidos e humanos.
É no sono que nosso corpo se cura, nossa mente se reorganiza e nossa essência se preserva. Então, da próxima vez que pensar em virar à noite, pense 2 vezes e me diz aí, você trocaria o sono eterno por mais horas acordado, mesmo sabendo o preço que seu corpo teria que pagar? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião.